Paz do Senhor, gente. Meu nome é Laura Daniele. E meu nome é Henrique Lins. E hoje nós iremos falar sobre a fé de Ana. Ana é uma história incrível. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu espero que venha tocar o teu coração. Já quero dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que horário você vai ver esse vídeo, mas eu sei que Deus vai tocar o seu coração, não é mesmo, Laura? Sim. Em 1 Samuel nós encontramos a história de Ana. E Ana, eu vou ler com você aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 diz assim: Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato os olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não ouvia sua voz nenhuma. Por isso Eli pensou que estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Olha que interessante. Ana tinha um marido, o nome dele era Eucana. Só que tinha um problema, ele tinha duas mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. Essa mesmo que a gente vai falar. E, logicamente, isso não é uma situação a qual Deus criou, né? Já é um problema. Inicialmente, Deus criou Adão e Eva, né? Então, isso já gera um problema. E nesse lar, a Bíblia relata alguns versículos antes que havia um problema. Um problema grave, além desse que eu já citei. Ana e Penina, a Penina era concorrente dela. Elas concorriam pelo amor do marido. E aí, Penina, Ana era temente a Deus, mas Penina, ela molestava Ana, irritava Ana, provocava Ana, humilhava Ana. Por quê? Porque Ana tinha um defeito. Ana era estéril. Você vai falar, um defeito? Na mente dela, um defeito. Só que a Bíblia fala que Deus cerrou a madre de Ana. Estranho, né? Porque, como assim Deus cerrou a madre de Ana? Significa que Deus deixou Ana estéril. Existem situações na nossa vida que Deus permite a gente passar, mas não é pra gente murmurar, não é pra gente reclamar contra Deus, e Ana em nenhum momento fez isso. Existem situações na nossa vida que parecem muito adversas. Naquela época ainda, uma mulher ser estéril era uma maldição, era algo terrível. Mas Ana usou a sua dor de ser estéril, usou a sua dor que Penina constantemente humilhava ela, porque Penina, ela tinha filhos, então ela esnobava de Ana. Ela esnobava. Ela queria passar na cara de Ana que ela tinha filhos, ela humilhava Ana, zombava, irritava, a ponto de Ana chorar e chorar. E você pergunta, se você estivesse no lugar de Ana, quem sabe nós perguntaríamos assim: meu Deus, onde está o Senhor? O Senhor não está vendo isso, não está vendo o que eu estou passando? Mas hoje a gente vai aprender que tem situações que Deus permite a gente passar para que a nossa fé seja aumentada. Sim. E algo interessante é que Ana, ela poderia ficar chorando a vida toda dela. Falar: Deus, eu não tenho um filho, Deus, eu sou estéril. Podia envelhecer assim, podia não ter nunca um filho. Mas Ana tomou uma atitude. Ana, ela foi a Deus, ela foi orar a Deus para que Deus concedesse. Ana teve fé em Deus. Ana, ela poderia ouvir Penina, a zombação de Penina, poderia dar ouvidos a isso, mas não. Ana preferiu dar ouvidos a Deus e foi aos pés de Deus pedir um filho a ele. Sim, Ana foi aos pés de Deus. E a Ana, ela constantemente orava. E teve um momento que ela decidiu fazer um voto com Deus. Às vezes na nossa vida, Jesus, ensinou que a gente tem que orar persistentemente. Mas tem algumas situações delicadas que a gente tem que fazer algo diferente. Às vezes a gente tem que fazer um jejum.
às vezes a gente tem que fazer um voto. Ana fez um voto a Deus e ela cumpriu. Ela cumpriu o voto. Qual foi o voto, Laura? Que se Deus concedesse um filho a ela colocaria ele na casa de Eli, né? Para que ele crescesse na presença do Senhor. Lembrando que a casa de Eli que a Laura está falando é o templo. É o templo. O templo. Ela entregou o próprio filho dela a Deus. É muita fé. Ela entregou. Eu quero falar para você da fé de Ana. Ana era estéril, mas ela orou a Deus apesar das circunstâncias. Interessante é que eu quero ir para o capítulo 2 aqui. Não, desculpa, para o capítulo 1 mesmo. No versículo 8, versículo 6, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, ou seja, o propósito era irritar mesmo, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Era tanta angústia que Ana ficava sem comer. Mas olha no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você está tão triste? Por que você não quer comer? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que estranho. Ana tinha uma concorrente que a humilhava e a provocava. O seu marido, ao invés de falar assim: não, Ana, eu vou pegar firme em oração por você, com você, para que nós conseguimos, diante de Deus, um filho para você. Porque Deus pode abrir a sua amada. Em vez de ela ter um marido que a animava a conseguir algo de Deus, não. Para que você está querendo isso aí? Eu não sou melhor que 10 filhos? Ou seja, ela tinha um marido que não ajudava. Ela tinha uma concorrente do lado dela que só atrapalhava. E quando ela foi para a igreja, tinha um Eli que ainda chamou de bêbada. Olha a circunstância dessa mulher. As circunstâncias em volta estavam complicadas, mas no meio das circunstâncias complicadas, difícil, todos contra, ela se levantou em fé, não foi? Sim. Se levantou em fé. E quando a gente se levanta em fé, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de duvidar do poder de Deus, ao invés de questionar Deus, Deus se levanta em favor da gente. Só que nessa situação, Deus não faz o meia boca, porque Deus nunca faz meia boca. Deus não faz o pouco, Deus faz algo extraordinário. Quando você se levanta em fé, no meio da situação difícil, Deus se levanta no céu e mostra o poder dele. O poder dele não é pouco, não. Então Deus não vai dar para ela um filho qualquer, não. Conta pra gente, Laura, o que Deus fez? E aconteceu que Deus ouviu a oração de Ana, Deus viu o coração angustiado em que Ana estava. Deus contemplou Ana o tempo todo. Deus contemplou Ana enquanto Penina zombava dela. Deus contemplou Ana enquanto o marido dela perguntou: Ana, por que choras? Eu não sou o suficiente. Deus contemplou isso. Deus também contemplou enquanto Ana estava lá no templo orando e Eli achou que ela estava bêbada. As pessoas à sua volta não podem entender a sua dor, mas saiba que Deus entende a sua dor. Aleluia. Deus te contempla, Deus entende você. E Deus ouviu o coração angustiado de Ana, Deus ouviu as orações em que Ana fazia e deu Samuel a Ana. E olha só que interessante, no capítulo 2, Ana faz um cântico. No capítulo 2, versículo 8, que é o que eu achei interessante. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ana, ela fez esse cântico e ela mal sabia que o filho dela iria ungir o futuro rei de Israel, o rei que foi escolhido por Deus. Ana, ela foi ousada, Ana, ela teve ousadia em orar a Deus para que Deus concedesse um filho para ela. Se Ana ficasse sem orar, ouvindo a zombação de sua inimiga, daquela que zombava por dela, ela não teria, da família dela não sairia um juiz, da família dela não sairia aquele que ungiu um rei. Então, é muito importante nós orarmos, é muito importante nós tomarmos uma atitude, ao invés de ficar sentado, sofrendo, deixando a dor da angústia penetrar no nosso coração, deixando aquela dor, deixando a gente doente. O importante, a gente tem que orar para que Deus faça a vontade dele, para que Deus faça o agir dele.
nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos ser ousados. Sim, Ana então foi humilhada, Ana foi descredibilizada, zombada, mal compreendida e enxotada. Mas no meio de tudo isso, talvez você está passando por alguma dessas coisas. Faça o que a Laura falou. Porque é isso que Deus espera da gente. Se levante em fé, com ousadia. Amém? E a gente vai ver um resultado dela. O resultado foi: Deus abriu a madre de Ana e deu um filho qualquer, não foi? Não. Deus deu o filho. Qual filho? O último juiz de Israel, Samuel. Mas ele não era só juiz, não. Ele era juiz da nação. É como se hoje ele fosse presidente do Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, porque toda a causa vinha para ele. Mas eu quero falar mais. Ele não foi só juiz, não. Ele foi profeta. E não só profeta. Ele foi... O que mais? Quem que lembra aí, hein? Ele foi juiz. Ele foi profeta. O que mais que ele foi? Sacerdote. Juiz, profeta e sacerdote. Quem tinha esse privilégio? Quem era da tribo de Levi. Samuel era da tribo de Levi? Deus quebrou protocolo, quebrou regra para colocar alguém que nem podia estar lá, mas ele levantou um dos maiores homens de Deus da história. Por quê? Uma mulher se levantou em oração com fé. Quando você se levanta em oração com fé, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu acho que você também deve estar. Quando uma pessoa se levanta em oração com fé, Deus quebra protocolos, Deus muda a lei da natureza. Lembra que o sol parou? A terra parou de girar em volta do sol. Deus quebra até a lei da natureza para favorecer um filho dele. Para favorecer um filho dele que entra em fé. Eu creio que hoje você está aprendendo essa lição e leva para si. Tem situações dentro da sua casa que não muda. Deus fala, levanta em fé. Tem situações na sua parentela que não muda. Tem situações na sua vida que não muda. Deus fala, entra em fé. Se levanta com ousadia, como Ana. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é isso? Então hoje nós aprendemos essa lição. Essa lição de fé maravilhosa com essa Ana. E detalhe, ela não só teve Samuel, não. Ela entregou Samuel no templo, mas teve outros filhos, né? Ela teve outros filhos. Se eu não me engano, foram 5 filhos. Diversos filhos. Ela pediu um filho, mas Deus deu vários. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz além do que a gente espera. Ana pediu um filho, mas Deus deu a ela muitos filhos. Aleluia. Que lição linda. Extraordinário. E Deus fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Olha que lindo. E Deus fará infinitamente mais. Quem crê, recebe aí. Deus vai fazer infinitamente mais para quem tem fé. Não é para quem murmura, não. Não é para quem reclama, não. Não é para quem duvida, não. É para quem tem fé. Para quem acredita que Deus pode. Faça a sua oração, faça um voto com Deus, mas não esqueça de cumprir o voto que você fez com Deus. Porque Ana, ela fez um voto com o Senhor, mas em nenhum momento ela voltou atrás, muito pelo contrário, ela entregou seu filho ao templo para que ele crescesse na presença do Senhor. Ana cumpriu aquilo em que ela prometeu ao Senhor. Possa ser que doeu em Ana ter que deixar o seu filho, aquele que ela pediu a Deus no templo, viver um pouco longe do seu filho, visitar ele de ano em ano, mas Deus, ele operou na vida dela, deu outros filhos a ela, e Ana também viu seu filho crescer na presença de Deus, viu seu filho se tornar juiz de Israel. Além de ter outros filhos. Então, faça a sua oração, faça um voto com Deus, cumpra aquilo que você fez, um voto com Deus, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que o seu pedido e o meu pedido possa beneficiar muitas pessoas. A Laura estava me comentando antes do vídeo um ponto interessante. Ela disse o seguinte: Samuel foi quem ungiu o rei de Israel, o rei Davi, que Deus escolheu. Olha que honra, né? Então, é algo interessante, é algo muito interessante. Por quê? Porque a Ana, mãe dele, falou que Deus abate, né, os exaltados, exalta os humilhados e faz assentar-se entre os príncipes, né, exalta, tira lá do pó e faz assentar entre os príncipes, os reis.
É interessante isso. Deus usou o próprio filho dela. E quando o filho dela estava para entregar o ministério no final da vida, o pessoal de Israel mesmo foi falar com ele e eles falaram assim: você tem reputação ilibada, nós não vemos defeito em você. Que a gente possa viver uma vida íntegra. E o nosso nome, o nome de Samuel, não foi só o nome dele que foi lembrado para sempre. Hoje a gente está falando de Ana, da mãe dele. Então, o que a oração faz é para sempre. Pessoas morrem, orações não morrem. Quero deixar essa palavra para você. Amém. Deus abençoe. Compartilhem, Zé. Ó, se você não compartilhar... Compartilhem o vídeo, Muito bem. comentem, se inscreva no canal do Henrique também, que eu vou deixar aqui nos comentários. Pelo amor, né? Se você não for lá se inscrever, você quer que eu vou aí? Pelo amor de Deus, né? É isso, gente. Deus abençoe vocês e... Até a próxima!